E fica ligado que o Senhor vai falar aos nossos corações. Pastora Rogéria, nesse exato momento, trazendo a palavra do Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Graça e paz, igreja. Amém. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu digo que nós entramos nesse lugar para adorar ao Senhor, cultuá-lo. E eu tenho certeza que aqueles que entenderam já estão fazendo. E com certeza o Senhor já está falando. Eu agradeço a Deus desde já pela oportunidade. Conheci essa igreja, ouvi falar. Thaís Galvão já ministrou aqui algumas vezes, né? E ela, minha filha, e não pôde vir dessa vez e foi estendido o convite. Eu já conheci o local por ela dizer e por alguns irmãos. E para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Mas falarei ao longo da palavra, mas vamos lá. Hebreus capítulo 5. Que o Senhor abençoe a juventude desse lugar, que você possa crer nesta noite que o Senhor já começou, vai continuar fazendo, que o Senhor derrame sobre a tua vida, que o Senhor fale com você, que o Senhor responda, que o Senhor traga entendimento sobre a maturidade, que o Senhor nos fortaleça em nome de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14, bendito é o nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 5, finalzinho lá da Bíblia, Novo Testamento, capítulo 5, versículo 13 e 14. A palavra do Senhor nos diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Pai, nós te louvamos nesta noite. As nossas orações já estão sendo entregues ao Senhor. Eu quero pedir ao Senhor nesta hora, junto com os meus irmãos que já têm orado desde que eu cheguei nesse lugar, e creio também antecipadamente, que o Senhor fale com a tua igreja, que o Senhor responda a sua igreja, que o Senhor traga a resposta, a palavra e a maturidade, o avivamento para essa noite. Senhor, em nome de Jesus Cristo, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por esta igreja com portas abertas. Obrigada, Deus, por aqueles que entraram, muitas vezes sem saber o propósito, mas eu sei que o Senhor os chamou. Eu sei que o Senhor chamou cada um aqui nesta noite. E eu creio na tua palavra, na tua unção e na tua direção. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, sente-se nesta noite. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu sou a pastora Rogéria. Me converti aos meus 24 anos de idade. E de lá para cá, desde que eu me converti, eu entendi que o propósito da igreja era falar do amor do Senhor. Com um ano de evangelho, meu pastor na época me indicou a fazer um seminário. E obviamente a palavra é bem clara sobre nós termos o nosso chamado, termos o nosso ministério. Mas ao pregar a palavra eu sei que é para todas as pessoas. Independente de você estar com o microfone na mão, independente para onde você vai fazer. O conhecer a palavra e o pregar a palavra é para todos que servem ao Senhor Jesus. E eu entendi, a partir daí eu entendi que o Senhor nos chamava e nós precisávamos estar prontos para toda boa obra. Nós precisamos estar prontos para toda boa obra. Então, se você está cuidando de algo na casa do Senhor, ou se você está intercedendo, ou se você já entendeu que a promessa está sendo cumprida na sua vida ou não, você precisa entender nesta noite. Nós vamos falar em nome de Jesus sobre o chamado do Senhor e sobre a maturidade de caminhar no Senhor. A igreja está na terra e um dos objetivos óbvios da igreja é estar se preparando para a grande colheita, é estar se preparando para subir diante do Senhor. Um dos nossos objetivos na terra é estar ganhando um nível de maturidade e de crescimento para que quando o Senhor nos chamar, nós estarmos prontos diante do Senhor. Um dos objetivos da igreja na terra não é outro, a não ser pregar o evangelho para outras pessoas e eles chegarem ao Senhor. E eu glorifico ao Senhor nesta noite, como eu orei aqui por mais uma igreja com a porta aberta. O tema que me passaram nesta noite desse congresso é discernindo a maturidade em Deus. Discernindo a maturidade em Deus me faz pensar que significa crescimento. Diz comigo, crescimento. Crescer naturalmente, crescer biologicamente, crescer fisicamente é inevitável, né? Você nasce, você vai crescendo e a mãe vai levando ao pediatra, o pai vai levando ao pediatra. Se a tabela de crescimento não está ok, o médico entra com providência. Então, crescer é automático. Você não precisa fazer força, obviamente, uma boa alimentação, obviamente um cuidado, obviamente uma vida regular. Uns crescem mais fisicamente, outros menos, mas o problema aqui não é a altura, não é a estatura física. É crescimento natural, é crescimento
crescimento quando o seu corpo desenvolve. É crescimento quando você entende que você não pode ser adulto e se comportar como adolescente. Você não pode ser adolescente e se comportar como criança. Você não pode crescer e querer ter as mesmas atitudes, hábitos como a criança. O irmão Tiago fez contato comigo e eu ia perguntar essa tarde, quando eu ministrava, eu olhava a palavra e falava, vou mandar mensagem para o Tiago. Será que pode ter exortação? E eu estava me remoendo e me venci, não mandei mensagem para o Tiago, porque o Espírito Santo faz como ele quer. Nós ministramos a palavra e não tem como nós falarmos de crescimento sem nós falarmos de uma realidade que nós vemos hoje. Não tem como nós falarmos de crescimento, de maturidade, sem nós falarmos de desenvolvimento. Então eu falei que crescimento natural, físico, é natural acontecer. Eu cresci até meus 15 anos, então 15 anos eu era um gigante. Mas depois de 15 anos eu ganhei uma estatura de uma mulher alta. Mas quando a gente fala do mundo espiritual, não tem como você converter, não tem como você estar diante do Senhor, não tem como você passar meses e anos diante do Senhor e você não vê um crescimento. Já que o crescimento tem que ser natural, já que a maturidade, ela chega com responsabilidade e ela chega com atitudes. A maturidade, ela chega quando você começa a ter consciência de que você é responsável por algumas coisas. Que você agora tem responsabilidade e tem que ter alguns cuidados. A maturidade, ela é inevitável. Eu tenho um filho de 17 anos que deve estar saindo agora de uma prova. E eu, de uma época, eu virei para ele de curiosidade, falei para ele, Daniel, você deseja um dia morar sozinho? E ele disse, não. Eu fiquei como mãe toda feliz. Eu falei, por quê? Eu não quero pagar boleto. Inteligente ele é. Por quê? Porque nós entendemos que quando nós nos tornamos adultos, existem algumas responsabilidades. Quando nós nos tornamos maduros, tem algumas atitudes que não convém mais, fica feio. O livro de Hebreus que nós compartilhamos nesta noite, disse até então que é um autor desconhecido, alguns vão atribuir a Paulo, mas ele é caracterizado como autor desconhecido, né? É a apresentação do sacerdócio de Jesus, é a apresentação no Novo Testamento, claramente, de que ele é aquele que intercede por nós. O livro de Hebreus fala claramente que você tem aquele que vai por você, tem aquele que morreu com um propósito para que você não tivesse condenação. É um livro que fala isso muito claramente. Hebreus fala da mediação desse sumo sacerdote. Só para a gente lembrar, o sumo sacerdote na palavra do Senhor, ele ia até o Santo dos Santos para fazer mediação entre Deus e o povo. Ele entrava no Santo dos Santos, ele ia buscar a presença de Deus para entregar sacrifício pelo pecado do povo. Com Jesus Cristo a gente não precisa mais dessa intercessão. Diga comigo, glória a Deus. Diga comigo, glória a Deus. Com Jesus Cristo você não tem mais essa intercessão. Com Jesus Cristo você tem um véu rasgado, um acesso direto, onde você vai ao Pai, onde você fala com Deus e você sente a presença de Deus. Eu vim de uma origem desde criança, de uma origem católica romana. Então eu tenho essa cultura ainda durante muito tempo. Foi difícil entender que eu não preciso mais de ninguém intercedendo por mim, mas que eu tenho um acesso direto ao Pai. Eu me converti com 23 para 24 anos de idade e a partir dali eu entendi que não tinha outro propósito. Estava noiva olhando para o meu vestido assim, e ali naquele dia, faltando 3 meses para um casamento, depois de 4 anos, eu tive a maturidade de olhar para lá e falar, Deus é de ti? Ele falou que não. Estava esperando dizer que sim, né? Mas ele falou que não. Foi muito difícil humanamente falando, porque humanamente falando, jovens, nós temos os nossos corações pautados em emoções. Humanamente falando, o nosso coração, quando jovem, está pautado no sentir, está pautado no querer pertencer. Está pautado em olhar e falar assim, sou professora de língua portuguesa, então eu dou aula do 6º ano ao ensino médio, mais preparatório, militar e Enem. Significa que eu lido com toda essa fase. Quando você ama muito. Quando eles não gostam mesmo. Só que esses mesmos jovens e adolescentes, eles vêm para a casa do Senhor. Só que na casa do Senhor não é mais esse parâmetro do nosso coração. Até porque o coração do homem, ele é enganoso, diz a palavra do Senhor. Na presença do Senhor, o que pauta a nossa vida é a palavra do Senhor. Mas pastora, como é que faz quando eu ouço a palavra e eu não estou conseguindo entrar? A gente dá o nosso jeito, normalmente a gente se ajoelha aqui, ó. E vai buscar ao Senhor até Deus falar conosco, que nós conseguimos encontrar uma direção. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, o principal objetivo aqui na palavra demonstra a superioridade de Cristo em relação à antiga aliança.
O que eu quero dizer? Para nós começarmos, a palavra de Deus no livro de Hebreus está dizendo que a sua caminhada com Jesus, a sua aliança com Jesus está lindo, poderoso, maravilhoso. Que Deus abençoe vocês nesse congresso perfeito. Mas essa palavra precisa acompanhar vocês, como nosso irmão disse, quando acabar essas portas se fecharem. A adoração precisa acompanhar você todos os dias da tua vida. Você alimenta, você come, você bebe. Todos os dias, quero crer eu. Mas o alimento da carne, o alimento do Espírito, ela tem que te acompanhar. E alguns vão dizer: Senhor, mas eu não cresci, eu não consigo crescer. Eu leio a Bíblia, eu durmo, eu não consigo ter experiência. Mas talvez falte o alimento. Porque se o teu corpo físico, ele não fica de pé sem alimento natural, como o Espírito vai ficar sem o alimento espiritual? Como você quer ser cheio do Espírito se você não alimenta o Espírito? Como você quer ser usado pelo Senhor, ter discernimento, maturidade, ouvir a voz claramente do Senhor, se o teu espírito, que é ligado a Deus, não está sendo alimentado? Como? Não é a presença, não é o muito fazer, não é o realizar. Não é porque você está presente, não é porque você cantou bonito, não é porque você tem um cargo, é a sua intimidade com o Senhor. Irmãos, eu falo isso com muita propriedade. Enquanto eu adorava com os irmãos, o Senhor já falou muito comigo, muito. Por algo que eu falei na minha casa hoje, pelo tempo da minha vida. E o Senhor já falou muito comigo nesta noite, porque eu entendo que independente de filho, de mãe, de pai, de emprego, de dinheiro na conta, de profissão, de carreira, de sonhos, a única coisa que você tem que sair daqui com a convicção é de que você tem uma aliança com o Senhor. A única coisa que te sustenta e te bota de pé é a tua aliança com o Senhor. Todas as coisas vão passar. Tudo é incerto. Tudo é incerto. Acabamos de alguns anos atrás sair de uma pandemia e talvez alguns aqui tenham perdido entes queridos ou visto alguém muito próximo. Algo que não estava no controle de ninguém. Algo que não estava no controle de ninguém. Mas uma coisa nós precisamos ter pensado, ou deveríamos, que a vida, como diz a palavra, ela é um sopro. A vida, diz a palavra, que ela é uma neblina. Sabe o que é neblina? Para quem acorda cedo, às vezes tem nuvem, às vezes tem uma fumaça. É uma neblina, pisca, ela já não existe. A palavra fala que a sua e a minha vida é uma neblina. Portanto, é uma hora, esta noite é o momento onde a igreja do Senhor se reuniu. É hora de chorar, é hora de gemer, é hora de adorar, é hora de se apresentar. Não é um espetáculo, não é apresentação, não é a pregadora, não é o ministro. É a reunião dos santos que vai declarar a glória do Senhor. É a hora em que você fecha seus olhos e que você só quer sentir a presença do Senhor. É a hora que você chora as suas misérias. É a hora que você clama ao Senhor. Irmãos, cada dia mais, olha para Israel. Você olha, a palavra fala, olha para Jerusalém. É o sinal da volta de Cristo. Abre o jornal, olhe a televisão. Jovem, você tem a força. O que tem feito com ela? Eu, graças a Deus, eu louvo ao Senhor como todos aqui os mais maduros, digamos assim. Sabe que caminhar com Cristo não é fácil. Sabe que há renúncia, sabe que há luta, sabe que há problemas, sabe que há momentos difíceis. A palavra diz isso. A palavra diz que no mundo você vai ter aflição. O mundo você vai ter aflição. E está chegando mais do que nunca um tempo, ou apesar de uma rede social dizer que você tem que ser, que você tem que estar, que você tem que aparecer, que você tem que ser seguido. Ah, querido, é o tempo de se esconder diante do Senhor. É o tempo de você estar debaixo das asas do Senhor. É o tempo de você não querer ser conhecido pelos seus seguidores ou por aqueles que podem te dar like ou ter tantos no Instagram. Mas é tempo de você ser conhecido pelo Senhor dos Senhores. É o tempo de você ser conhecido pelo Rei dos Reis, onde você não é confundido, onde a direção vem clara, onde no momento de angústia você busca o Senhor e você encontra. E eu falo isso para jovens, adolescentes, adultos, quem está nesse espaço, crianças. Queridos, eu tenho 9 turmas durante o meu trabalho.
E cada turma que eu entro, eu tenho jovens e adolescentes. E ali eu encontro alguns crentes, alguns eu descubro no susto. Eu falei, porque às vezes o comportamento não ajuda muito a você descobrir. Mas quantas vezes nós, em meio a um momento de aprendizado, de conhecimento, de desafio, que é a nossa língua portuguesa hoje no Brasil, encontra um homem, um jovem, uma jovem dizendo, eu preciso do Senhor. Existe uma luta onde você conhece e você também vive isso, de você olhar para alguém e entender que precisa de uma palavra, precisa do Senhor, precisa de renovo. E cadê a sua palavra? Nós não somos crentes nessa igreja. Gente, aqui dentro é muito fácil. A irmã lá atrás deu um glória, deu um aleluia aqui, um pulou aqui, o irmão pulou ali. Que movimento, que coisa linda! Aqui é muito fácil. É muito fácil. A igreja começa quando essa porta se abrir. E você precisa nesta noite olhar a sua trajetória, que não importa se é um mês, se são 2 meses, se são 10 anos, são 30 anos com o Senhor, são 50 anos com o Senhor, e dizer como está a sua história. Lembra que a gente começou falando sobre crescimento, sobre maturidade? Como está a sua história? O quanto você já cresceu, o quanto você já amadureceu, o quanto você já desenvolveu, o quanto você já entendeu que existe um propósito do Senhor para a tua vida, o quanto você já entendeu que só se aprende fazendo. Não vai ter um anjo batendo na sua porta com uma corneta dourada, entregando na bandeja. Você precisa colocar a mão e começar a fazer. Mas vai sair ruim, vai mesmo, depois você melhora. Porque eu lembro quando eu comecei a ouvir e ler a palavra. Procura Gênesis, estou eu lá no final. Nova convertida. Hoje em dia, eu entendo que o Senhor vai nos chamando e tem que ter um crescimento. Eu entendi no meu caso que a palavra era necessária. Era o chamado, que o Senhor tinha chamado para isso. Isso não significa que na casa do Senhor você não cuide de criança, você não trabalhe na tesouraria, você não ensine, que você não pregue, que você não lave, não significa isso. Porque antes de qualquer ministério você é servo. Antes de qualquer ministério, a maturidade diz que chamado o ministério, antes de tudo é você ser servo do Senhor. Antes de tudo, a sua e a minha realização está em agradar a Deus. E estar onde é necessário. Porque a maturidade faz você entender que você é substituível. Mas que nós nos alegramos em cooperar com as coisas do Senhor. A maturidade faz a gente entender que quando a pessoa, o ser humano está muito alto, a gente tem que abaixar. O nome disso é maturidade. Porque no mundo, isso aí é glamour, é o cara, e é muito bom. Para o Senhor desce, quase nada. A matemática do Senhor é diferente. Você entrega para que seja devolvido. Você divide para ser multiplicado. Você tira para que seja colocado. A matemática é diferente. Você tem que descer para Ele fazer você subir. E quando o propósito se torna apenas em você entender qual é esse propósito, principal objetivo, irmãos, do livro de Hebreus que nós começamos a ler, parece ser demonstrar a superioridade de Cristo em relação à antiga aliança, e é isso. 66 livros, você sabe disso, todos se completam, porém, a aliança com Jesus é superior a qualquer outra coisa, porque agora você entra pela graça. O que é graça? Favor que você não merece. Já ficou constrangido com alguém te abençoando? Já ficou constrangido com o favor de alguém? Você fala, não, está precisando. Você fala, não precisa não. Porque te constrange. Há pessoas que te constrangem com amor. Há pessoas que... Eu conheço pessoas que me constrangem com serviço. Porque se ele não deixa eu abençoá-lo, ele impede a minha bênção. Então, eu aprendi isso com muita dificuldade, que eu não recebia, agora eu entendi e estou abençoando. E para você ter uma ideia, meu irmão, ele é pastor? Não conheço. Amém. Para você ter ideia do que ele está falando de não me abençoar, o Senhor na minha trajetória aí,
se entrar na palavra que há algum tempo eu compartilho, esse ano eu fiz uma viagem missionária para o Chile. E eu fiz a viagem, pediram um determinado serviço e eu fui lá ministrar e foi um tempo lindo. Ontem já me ligaram agendando para janeiro de novo, que é minhas férias na escola. E eu eu só fui. Foi um trabalho absurdamente lindo. E quando eu saí de lá, não cobrei nada e me abençoaram com o retorno. E quando eu vim de lá, me abençoaram não na moeda corrente, mas me abençoaram em dólar, que eu achei legal, né? Esperando subir até hoje, não subiu. Deixei guardado. Eu tinha um projeto de 1 ano de comprar uma casa. 1 ano para cá eu resolvi comprar, eu falei que tinha que comprar uma casa. E tenho procurado, com todas as dificuldades e problemas, não estava achando. Há 2 semanas atrás, entraram em contato comigo, enfim, achei a casa, glória a Deus. E a casa eu tinha que dar uma entrada e financiar o restante, né? Aí vamos ver se eu tenho entrada, Jesus. A menina falou da entrada, eu falei, não tenho essa entrada. Tenho metade da entrada. Aí ela falou que precisava para comprar uma outra casa, falou que o proprietário, ele abaixou, ficava uma diferença de 20 mil reais. Eu falei, não tenho 20 mil reais, não tenho essa diferença, já fiz tudo que podia. E aí, no final da história, ela deixou pelo valor que eu tinha. Quando eu contabilizei a minha entrada, faltava um valor muito pequeno, perto do total. Qual era a diferença? O dinheiro que eu trouxe do Chile. Exato. Ontem fizeram um chamado de vídeo comigo e eu compartilhei com eles, porque é a questão de você entender que você semeia, lança seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você o colherá. Exato. Eu estou falando de algo que estava comigo em janeiro. Eu não sabia que em setembro eu ia utilizar o mesmo valor para realizar um grande sonho. Irmãos, quando nós entendemos que o Senhor é Jesus, é aliança soberana sobre todas as coisas, você não fica calado. Você entra, quando o céu se abre, você fala, vou entrar, porque algo o Senhor quer derramar nesse momento. O problema não é o céu, o problema não é o pastor, o problema não é a igreja, o problema é como nós nos colocamos diante da palavra liberada. O problema é como nós nos colocamos diante de uma palavra que já está revelada. O problema é que nós entendemos que a caminhada tem que gerar maturidade. Talvez eu como você como eu, quando nos convertemos, algumas coisas nos incomodávamos muito. Hoje em dia não pode mais incomodar. Era coisa de quem estava começando. Hoje em dia não pode mais incomodar. Porque nós precisamos crescer e amadurecer. Jesus, ele entra na nossa vida e o Evangelho e a palavra também traz encorajamento, até mesmo lembrando os antigos heróis, os heróis do Antigo Testamento. A palavra que nós lemos em Hebreus capítulo 5 vai falar que olha, eu vou ler um pouquinho antes com você, tá? A partir do 11. Vai falar do qual muitos temos que dizer, difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. O que o autor desse livro está dizendo é que porque depois de tanta caminhada, você ainda precisa de leite, ao invés de alimento sólido. A maturidade vem quando a gente entende que a gente agora é outro alimento, é outra resposta, é outro relacionamento, é outra forma de falar, é outra forma de receber, é maturidade. Quando você é maduro, você não fica turbado com palavra, você não fica turbado com revelação, porque você entende o que é aliança com o Espírito de Deus. Você caminha não pelo pão que perece, mas você caminha pelo pão da eternidade. Mas pastora, nós estamos na terra, nós temos necessidade. É óbvio que nós temos, acabei de contar, uma necessidade financeira, física, real, como todos têm. Mas tem que estar diante do Senhor. Eu vim da minha casa no quilômetro 2 até aqui com o motorista de Uber. Nem vi o caminho, porque o caminho foi testemunhar, ele lá e o cá. Glória a Deus. Realizando, contando os feitos que o Senhor tem feito no sobrenatural. Quantos aqui talvez ainda esperem e procurem o milagre? O milagre é quando uma perna crescer? O milagre é quando um câncer for embora? O milagre, antigamente, irmãos, eu sou do tempo do antigamente. Já passei dos 50, já foi. Significa que você falava, lá vem o pregador que fez isso, fez... Não. Hoje em dia, milagre, esteja de pé.
Milagre, esteja firme. Milagre, tenha uma declaração verdadeira. Milagre, declare a glória do Senhor. Milagre, não se corrompa. Milagre, fique firme. Milagre, ande na contramão do mundo. Porque quando a ovelha diz assim: pastora, está tão difícil ser crente. Até dezembro de 2024 eu pastoreava uma igreja, pastora presidente. Fiquei 8 anos. E eu respondo: está muito difícil também liderar. Sim ou não? Só eu. É chamado. É chamado. Então, está apanhando e o pastor está ali. Só no Senhor. Está sendo abandonado, está sendo traído, mas ele está ali. Se for chamado. Se não for, fica estreito. Aí alguém diz: eu não quero. Porque não é chamado, gente. Se for chamado, no ventre da tua mãe o Senhor já designou. E está tudo certo. Porque é chamado. Quando a igreja entende os ministérios e os chamados, não fica preocupado porque o irmão canta bem. Glória a Deus que ele canta porque eu não canto. Aleluia. Glória a Deus que a irmã canta porque eu não canto. Deixa ela cantar e eu me derramo enquanto isso. E mesmo assim eu diria como um dom. Porque o ministério 5 não vai ter. Assim, o Senhor começa a nos chamar a entender que é a maturidade. A palavra de Deus vai falar em Efésios que os dons vão ser dados, os ministérios vão ser dados para a edificação da igreja. Para que no final a gente saia daqui muito feliz, agradecendo ao Senhor, dizendo: bendito é o nome do Senhor. Tudo se completou, se encaixou, tudo deu certo. O Senhor falou, o Senhor usou, o Senhor abençoou. Ninguém saiu fora, ninguém ficou fora do lugar. Porque cada um ficou onde o Senhor determinou. O nome disso é maturidade. O nome disso é entendimento. O nome disso é entender que na caminhada vai ter batalha ministerial, individual, familiar, pessoal. Sim ou não? Sim. Mas tem de bom ânimo. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. A reunião dos santos. Nós compartilhamos a palavra, nós adoramos e nós geramos comunhão. Olhe para o teu irmão, declara a paz do Senhor. Está na luta, mas você vem à casa do Senhor, você abraça. Às vezes não precisa nem saber. Um abraço, você sente a graça do Senhor e você sai glorificando ao Senhor. O nome disso é igreja. Não viemos resolver probleminha, não viemos resolver problemão, não viemos ver ninguém. Viemos cultuar, entregar a Deus. Mas Ele é bom e no caminho Ele faz tudo isso. A gente vê que a gente chama, a gente compartilha ideias, a gente está próximo de quem a gente quer. Quando a palavra fala do leite, irmãos, está falando de pessoas que seriam o quê? O que é aquele que toma leite ainda? E deve ter os bebês aqui na igreja. Imaturo. É imaturo. Já viu adulto que a gente quer... Parece que são 2 crianças brigando. Eu falei assim, quem é? Eu fico assim, quem é a criança aqui mesmo, hein? O pequenininho, eu te falei, imaturo. A galera rindo aí, ó, se entregando. Mas tem isso. Às vezes é um filho um pouquinho maior, com menorzinho. Quando a gente vê uma criança que ainda toma leite, a gente vê uma pessoa imatura. Imatura nas suas atitudes, incapaz. Às vezes até nem responde por si. Só que esse congresso, jovens, adolescentes, está falando de pessoas que estão em maturidade. Então, eu quero crer que não são, respondem pelas suas ações, que não são incapazes. A exortação do escritor aqui é porque você ainda necessita de leite e não de alimento sólido. Será que esta noite essa palavra é sólida demais para alguns? Será que a palavra nesta noite é firme demais para alguns e preferiam um afago na cabeça? Porque o afago na cabeça é o leite. Dizer que Deus vai te dar vitória, dizer que não tem problema, dizer que você é lindo, dizer que vai tudo bem. E eu sou assim como professora, tá? E eu viro e falo, você acha que você vai passar na prova militar porque você é bonito? Nem é. Aí uma olha pro outro assim, ri, né? Porque a mãe diz que coisa linda. Só a mãe que acha, gente. Às vezes nós viemos... Desculpa, falei. Às vezes nós... Não aponta não fica feio. Às vezes nós viemos para a casa do Senhor com essa concepção. Fomos criados com leitinho. Somos o xodózinho da mamãe, do papai, da vovó. Chegamos na igreja, o pastor não pode nem olhar diferente. Às vezes ele está pensando no apocalipse. Mas ele olhou para você um pouquinho diferente, você dá bico. Por
Porque esqueceram de falar na casa que você é xodozinho só lá. Que aqui é guerra. Que o mundo espiritual não quer saber de onde você vem. Que o mundo espiritual não quer saber se você já tomou posse ou não de que você é filho do Deus vivo. O mundo espiritual não quer saber se você está distraído e esqueceu que você é sacerdócio real. O mundo espiritual não quer saber se você está preocupado com as coisas desta terra e não está buscando as coisas do Espírito. Ele vem atropelando. E hoje em dia, não precisa te tirar da igreja. Basta deixar você aí sentado, paralisado. Basta deixar você aí sem tomar posse do que Deus tem para você. Basta deixar você sentado sem produzir para o reino. Porque cada vez que você abre a boca e diz glória a Deus, você está dizendo para o inferno de que lado você está. Você está dizendo a quem você glorifica. Você está dizendo que você não está passivo, mas você sabe quem é que faz milagre. E aí você vai dizer se o problema é o leite, é o alimento, ou se é quem está na posição errada. Nós estamos em um país ocidental, em especial Brasil, um país tropical, um país que tudo vira meme, um país que o mundo está acabando e vira meme, né? Que a situação está difícil, mas todo mundo acha engraçado. E tem um lado positivo, obviamente, porque a gente sobrevive a todas as tragédias. Mas tem um lado muito ruim, porque não se leva muitas coisas que deveriam levar a sério. Em especial a igreja evangélica, você espera o filho crescer para decidir. Eu não entendo isso. Porque se você olhar daqui para fora, você não vê arruma o cidadão e leva. Com 7 anos estão com palha varrendo por aí. Mas chega no crente, quando crescer. Crescer nada, não tem crescimento não, o meu está maior que eu, não tem essa. Passou pelas crises, passei com as crises dado a mão e vamos embora, hoje tem que tocar bateria. Feliz, adorando, declarando, porque chega uma idade que vão ter que resolver sim, vão ter que declarar sim, mas qual é a semeadura que está plantada? Eu vou dizer qual foi a semeadura que eu, pela misericórdia de Deus, plantei. Grávida, 9 meses, a gente ministrava libertação. Com 2 meses estava no encontro, botava no meio, botava um cercado e vamos embora. Cresceu no meio, não tem opção, não dá para olhar para o lado. Não dá para olhar para o lado. Raciocina, tem raciocínio, tem inteligência. Hoje fazer uma prova militar, entende como todo jovem com as suas crises. Mas só tem um caminho, Jesus Cristo. Só tem um caminho que dá a salvação, a não ser que eu e você não temos essa certeza. Porque se você tiver certeza, não vai ter outra opção. Porque lá fora, não é um leitinho, não é um afago, é a vera, irmãos. Você vai deixar acontecer? Você vai esperar para ver? A questão aqui é até onde nós entendemos que no país que nós estamos, na época que nós estamos, 2025, onde tudo tem que ser possível. Aleluia. Onde todos são o que querem. Não. Não. Na palavra, não. Se você serve ao Senhor, não. Por isso que eu ia ligar para o Tiago. Eu estava em crise em casa. Falei, Jesus, socorro. Irmãos, maturidade vem com responsabilidade. Maturidade vem com o entendimento de você saber que essa é a voz do Senhor e direção para a tua história. Maturidade vem você se apertar todinho para caber aqui. Maturidade vem você chorar e gemer porque você não quer ou não consegue, mas tem que entrar aqui. Quem é do tempo do que o mexelate ardia? Só eu e você não é possível. Para com isso. Levante essas mãos. Obrigada lá. Cara de novinho. Mexelate antigamente ardia, irmãos. É o pessoal mais antigo. Hoje em dia nem sei qual é o efeito. Você tinha mais medo do remédio do que do machucado. Quando a mãe vinha com aquele negocinho assim, aquela raquetinha, tu já começava. Tá bom, já tá ótimo, já tô curada. Via toda ralada. Nós somos do tempo que mexolate ardia, onde a dor física era cruel. Hoje em dia a mãe fala, os pais hoje estão preocupados
se os filhos vão amá-los. Minha mãe nunca perguntou se eu amava. Ela falou, eu quero respeito. Hoje em dia o pai entra em crise se o filho não amar. A gente, amar é opção, irmãos. O meu filho me amando ou não, eu o amo. Amar é opção. E você não obriga ninguém a te amar. Sabe por que você hoje tem que levantar a mão, aceitar Jesus no seu coração e confessar com a tua boca? Porque você escolhe. Você entrega. Você vem voluntariamente. Você se posiciona. Você fala, eu quero. Você declara, esse é o caminho. Pode ter vindo por um convite, pode ter vindo por um amigo, mas você declara pessoalmente. Você diz, o meu caminho é esse. Porque quando você declara, e é uma noite de reflexão na sua maturidade, quando você entende isso, vai vir o vento, mas você sabe em quem você crê. Vai vir o abandono, mas você sabe em quem você crê. Vai vir a acusação, mas você sabe em quem você crê. Vai vir a escassez, mas você sabe em quem você crê. Vai vir as falas erradas contra você, mas você sabe em quem você crê. A maturidade faz com que você pare e olhe e pense quem é você em Cristo, porque o teu Senhor, aquele que é a tua referência, aquele que não está na cruz do Calvário, mas está vivo, diz comigo, está vivo. Ele passou. E nós queremos que Jesus seja crucificado por nós, mas não queremos passar. Mas a palavra diz que se você compartilha a ressurreição, você antes compartilha a morte. Se você compartilha a vida eterna, você antes compartilha o morrer nessa terra. Aleluia. Maturidade. Quando uma igreja tem coragem de declarar a maturidade, de ministrar a maturidade, ela está puxando a corda. Ela está torcendo a faca. Para que cada um consiga entender que existe um outro nível. Existe um outro degrau. Existe um outro tempo. E talvez a maioria aqui, ao virar o ano, disse, 2025, uau, vou emagrecer. Vou correr 10 quilômetros. Vou ficar milionário. 2025 eu vou ficar como? A melhor pessoa, ficar melhor crente vai ser eu e o anjo e eu. A sarça vai arder na minha frente. Deixa eu te lembrar uma coisa. 14 de setembro. E aí? Já aconteceu? Faltam 3 meses e meio. Já aconteceu? Então começa a correr. Começa a dieta. Começa a orar. Começa a ler Bíblia. Porque dá tempo. Dá tempo. Ainda dá tempo, porque o Senhor, se o Senhor permitir a virada do ano, eu sei que você vai fazer novas promessas. E alguns ficam preocupados talvez com o que vai comer, com o que vai vestir, onde vai virar o ano, se vai ser roupa branca, amarela, azul, enfim, eu não sei o costume de cada um. Se preocupe em estar agradando ao Senhor. Se preocupe em dizer que 2025 você foi melhor que 2024. Que 2025 você se aproximou mais do Senhor. Que em 2025 você até aqui amadureceu no Senhor. O que a Bíblia fala? A Bíblia vai falar sobre crianças de 12, 13 anos que já se tornavam reis. Vai falar de jovens muito novos que já representavam a Deus. Vai falar de, independente da idade, olha, não tem a ver com o lugar que você mora, não tem a ver com ser Baixada Fluminense ou Brasil. Tem a ver com o que a Bíblia diz. Diz que você já pode, já tem maturidade, já sabe escolher, já tem poder de decisão, já pode se posicionar. E eu falo isso para todos. Eu falo isso para todos. Porque quando eu vi aqui um congresso, e hoje à tarde foi lindo, que eu falei assim, é domingo, gente. Então é domingo, a igreja está reunida. Significa que o alimento não é para um ou para outro, é para todos nós. A palavra vai dizer que alguns ainda escolhem o alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra, porque é menino. Por que, menino? Porque tem que vir as situações e você tem que ser aprovado, experimentado. Virão as situações e aí você bate o pé, faz bico, cruza o braço ou você avança no Senhor? Você fala, não vou mais fazer, age como menino porque ainda está no leite, ou você avança como homem ou mulher, um jovem amadurecido? Mas eu não sei o que fazer depois. Olha a palavra. Olha a palavra. Sabe o que é experimentado?
luta, prova, dificuldade, situações que vão dizer quem você é. Na fala, na ação, na escolha, na atitude, em tudo. Eu trabalho no ambiente escolar. Não tem como você avançar para um outro nível sem passar no anterior. Vai ficar retido, e fica retido, e fica retido, e fica retido, e a vida passa e você não vê nada acontecer. Seria porque ainda não saiu do nível do leite? Seria porque as situações vêm para experimentar, e ainda a palavra de Deus diz no versículo 13, experimentado na palavra porque ainda é menino. Só que vamos lembrar que o corpo físico já está mudando. Os anos estão passando. E o espiritual vai ficar como menino. Deveria acompanhar. Deveria acompanhar. Porque antes você não conhecia a palavra. E hoje você não prega, depois de tantos anos. Seria porque não lê? Seria porque não conhece? Seria porque temos tempo para tantas coisas, mas não sobra tempo? O nome disso diz comigo, prioridade. Ficou fraquinho, repete comigo, prioridade. Prioridade. Não sei quantos fazem 3 refeições por dia, mas nem que seja uma você faz. Porque você precisa se alimentar. Cadê a sua prioridade na palavra? E vou falar como professora de literatura. Leia um pouquinho todo dia, mas leia todo dia. É melhor do que você ler Apocalipse num dia e ficar 1 ano sem ler nada. Leia um capítulo, um versículo, o que for, todos os dias. E alimente teu espírito. Tem gente que come 5 pães de manhã. Sim ou não? Ah, o sorriso é ótimo. Tá bom, 4. O pessoal faz assim, ó. Me achou por quê? Não precisa, cada um faz o que dá para fazer o que consegue. Tem gente que come um cafezinho, toma um cafezinho e fica bem. Não? Um suquinho, um leite. Quick. Menino, quick. Tudo bem, alimentação pode. Não pode na maturidade espiritual. A questão não é o que você se alimenta ou a quantidade que você se alimenta. Tem que estar alimentado. Cada um fisicamente tem um organismo, cada um tem uma necessidade, cada um tem uma realidade, mas tem que estar alimentado. Pastor, eu acordo 5 da manhã e eu durmo meia-noite, 1 hora, 2 horas. Tem que ter algum momento que você esteja com o Senhor. Os dias são maus, não é tempo de andar sozinho. Os dias são maus, não é tempo de andar sem palavra. Os dias são maus. Você não é crente porque você está na igreja. É porque você caminha de forma diferente do mundo. Hoje em dia não se anda, não se encontra mais crente pela roupa. Antigamente se encontrava pela roupa, hoje em dia não se encontra. Você usa camiseta, você usa tênis, você usa calça para os que gostam. Não está mais assim, eu sou crente, eu não sou. Mas como é que a gente reconhece um crente hoje? Atitude. 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 Quando eu, no meu ambiente, de segunda a sexta-feira, lido com jovens e adolescentes, e na época de prova alguém me diz, ai, Espírito Santo me lembra. Eu falei, estudou? Porque se não estudou, ele vai lembrar você de quê? É lógica. Ai, mas não sei quem colou. Colou, você está falando de um governo corrupto e você é desonesto? Eu estou falando de uma realidade de atitudes. Eu estou falando que nós queremos o avivamento, mas o dia a dia não demonstra que é diferente. Quando nós entendemos quem somos, pagamos o preço. Ah, mas eu vou me dar mal se eu não colar. Se dê mal, porque você não se organizou, mas seja honesto. O nome disso é conversão, o nome disso é maturidade. O nome disso é exigir poder compartilhar na palavra que o Senhor é contigo. Vocês entendem? Vocês entendem que de vez em quando o Senhor tem que passar uma peneira para nos lembrar quem nós somos? Que nós queremos tudo de Deus, queremos o céu aberto, queremos milagre, queremos transformação, queremos sobrenatural, quero tocar a minha mão e o enfermo acontecer, a cura, quero ver prosperidade. Mas muitas vezes nós que somos vasos de barro, não estamos prontos. Está rachado, está fora da posição. Muita oração, muito poder de Deus. Nenhuma oração, complete a frase. Nenhuma oração
nenhuma leitura vai viver da misericórdia, porque nós já vemos de misericórdia. Mas a graça vem sobre você quando você ora. Bata e a porta vai se abrir. Busca e achareis. Não foi experimentado na palavra. Ou seja, os testes, as situações, as provações. E eu vou dizer para você, irmãos, não se iluda, tá? Você está na presença do Senhor para se desenvolver. Vocês entendem isso? Nós estamos diante do Senhor para nos desenvolvermos. Você precisa desenvolver. Você precisa entender que o Senhor hoje, com a globalização, com a internet, com a inteligência artificial, o mundo hoje, ele está próximo demais. Você fala qualquer lugar, de qualquer pessoa do mundo, para pregar a palavra do Senhor ou para se relacionar. Porém, essa habilidade de se relacionar inclui o homem e a mulher de Deus estar preparado para declarar que ele é a igreja que existe na terra. Significa que hoje o Senhor abriu uma oportunidade e a globalização faz parte da volta de Cristo. A aproximação faz parte da volta de Cristo. Os sinais estão acontecendo, igreja, aonde nós estamos. Amanhã é segunda-feira, se assim Deus permitir. A maturidade tem que fazer você produzir algo para Deus. A luta, a dificuldade, há problema. Só que Deus está nos dando armas para vencer. Diz comigo, glória a Deus. A tua adoração, ela muda o ambiente. Diz comigo, glória a Deus. Aquilo que não era favorável, ficou favorável quando você entendeu que o ambiente muda. Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Então não aguarde. Então não espere. Não espere o irmão estar animado, não espere o irmão estar conquistando, não espere a vitória chegar, porque a gente primeiro glorifica, primeiro a gente agradece, porque a gente crê. E aí, no último versículo que nós lemos, diz: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir entre o bem e o mal. Olha só, a caminhada faz os nossos sentidos serem exercitados. Cada situação que vem sobre você e você tem a atitude correta, a atitude madura, você ganha experiência, você ganha maturidade, você passa, sabe, para a maioria das pessoas que deve jogar alguma coisa, né, no celular, eu particularmente não gosto, sabe, a mudança de nível, é mudança de nível. Ser experimentado é mudança de nível. Ser experimentado é atrair novos desafios, novos problemas, mas também novas vitórias. Aquilo que era problema não é mais. Aquilo que era difícil passa a não ser. Aquilo que você não via, agora você passa a ver. Aquilo que você não enxergar, você passa a enxergar. Você olha para as pessoas, Deus te dá discernimento. Você vive situações, você sente o ambiente. As situações que se levantam contra você, você tem autoridade para declarar. Maturidade, porque você não vive mais no leite. Maturidade, porque você entende que a igreja vai além das quatro paredes. Você entende que é além da porta aberta, da organização do culto, de uma festividade. Você entende que a maturidade, ela vai seguir todos os dias. Tem que. Ai, no meu natural eu vou bater pé e eu não quero que aconteça. Mas peraí, a maturidade do Senhor, o fruto do Espírito que vem sobre você como paz e alegria, mansidão, domínio próprio. Ele vem sobre você e você entende a voz de Deus que te dá experiência. A voz de Deus, quantos aqui, quando eu me converti, eu não entendia muito essa coisa de ouvir a voz de Deus. Eu falava, ouve assim? Você ouviu aqui? Eu não entendia porque era nova convertida, não tinha sido experimentada. Hoje em dia é sem medo de errar quando é a voz do Senhor. Porque a gente é experimentado. A gente começa a entender quando é, quando não é, e não fica atribulado por coisa alguma. A capacidade, irmãos, do serviço, a maturidade, ela traz você capacitado. Ela faz você avançar. Talvez no final desse culto todos corram para o pastor e digam, eu quero trabalhar. Talvez vocês todos corram para o pastor e falem, pastor, preciso realizar algo para o Senhor. Isso vai ser maturidade. Porque você já imaginou, um parênteses aqui. Para o pastor eu trabalho. Já imaginou? Se todos que trabalhassem não pudessem fazer a obra, não teria obra, né? Não teria a obra do Senhor. Só que é para Deus nunca chamou desocupado. Jesus, quando pegou os seus discípulos, ele nunca chamou gente desocupado, que estava na rede. Significa que, além do seu trabalho, além da sua casa, além da sua família, além das batalhas, tem a obra do Senhor.
Tenham serviço ao Senhor. Tenham cuidado ao Senhor. A palavra diz nesse último versículo que os sentidos foram exercitados. Não vem num pacote office. Significa que a sua caminhada vai fazendo você ser experimentado e aprovado. A caminhada faz você ser experimentado e aprovado. Experimentado e aprovado. Experimentado e aprovado. E você passa a entender e identificar o bem e o mal. E aí você pode ampliar isso aí para certo e errado, positivo e negativo, o que edifica e o que não edifica, você passa a discernir. Você está como eu, inserido em um mundo, em um local de trabalho, em uma família. Quem pediu aqui para nascer numa família específica? Eu quero nascer nessa família. Ninguém, né? Vocês se jogaram lá e boa sorte para você. Boa ou não. Significa que a família a que você nasceu, a que você veio na terra, faz parte do teu crescimento. E é o desafio. Como trabalho, como a igreja, como relacionamento. Onde tem problemas, onde tem gente, pode ter problemas. Mas a maturidade faz você olhar agora para as situações e entender que o Senhor quer os seus sentidos exercitados. Dificuldades, desafios. Hebreus capítulo 10, não vou citar por causa do horário. Hebreus capítulo 10 vai falar que você, abandonando o pecado, que cada vez está mais comum, como não tem nada a ver. Abandonando o pecado e servindo a Jesus, significa seguir a Jesus, olhar para o exemplo dele, não desfalecer. No caminho, você não desfalecer, você não achar, procurar grandes motivos, grandes situações para você dizer que você adora a Deus. Nós adoramos ao Senhor Jesus nesta noite. Entrei com expectativa de entregar ao Senhor, de entregar minha adoração como eu estava naquele lugar, porque Ele é digno de honra, louvor e adoração. Poderia após a palavra o pastor falar: minha irmã, me perdoa, não vamos ter palavra. E eu dizer: glória a Deus. Porque eu entendo que o nosso propósito é vir adorar o Senhor. Eu entendo que a oportunidade que Deus nos deu para estar aqui é para juntos estarmos olhando ao Senhor. Hebreus capítulo 12, no versículo 2, quero ler para você para encerrar. Diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou as contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Significa que para nós entendermos o que é maturidade, precisamos olhar para Jesus, irmãos. Não importa o livro que você está lendo na Bíblia, volta para o Evangelho toda hora. Volta para Mateus, volta para Marcos, volta para Lucas, volta para João. Conheça Jesus. Se aproxime de Jesus. Veja os feitos de Jesus. A palavra diz que você tem que olhar para Jesus, ter Ele como exemplo, para que você não desfaleça. Para que você não fique procurando motivos mirabolantes para estar com o Senhor. Quando Ele disse, te prometeu vida eterna. O que é que Jesus prometeu? Vida eterna. Jesus prometeu eternidade. Ele falou, seja você no arrebatamento, seja você chamado antes de todos nós, ou antes da maioria, estar com Ele. Estar na maturidade, irmãos, é nós entendermos, e eu tenho certeza que após esse congresso, que vocês que são membros dessa casa, se olhem, se observem e analisem a si mesmo e as situações, para ver se estamos no leite ou estamos em maturidade. Se é possível ter um alimento, talvez como os discípulos de Jesus, que uma vez chegaram para Ele e disseram, Senhor, a multidão está indo embora, porque a sua palavra está muito dura. Talvez nós esperávamos Jesus dizer, então vou mudar a palavra, né? Eles não podem ir embora. O que vai acontecer se eu perder as ovelhas? O que vai acontecer se eu perder os meus discípulos? Se a multidão for embora, a palavra difícil. O que é que Jesus responde? Você não quer ir também, não? E eu que sou a graça. Você não quer ir também, não? Sabe por quê, irmão? Sabe o que a palavra diz? Significa que nós precisamos estar experimentados e esperando a palavra que transforma. A palavra que transforma. E nem sempre a palavra que transforma vem com leite. Mas vem com aquilo que nós precisamos. A proposta do Evangelho não é te deixar confortável. Não é me deixar confortável. É nos levar para a eternidade. É transformar a nossa natureza terrena por hábitos, por criação, por cultura,
naquele que Deus quer que a gente se torne. Naquele que Deus quer que a gente se transforme e se coloque diante dele. Eu quero declarar nesta noite, fique de pé, pode ser? Fique de pé nesta noite. Eu quero declarar, em nome de Jesus, nesta noite. Bendito é o nome do Senhor. Cuidado para não ser roubado pelo serviço. Cuidado para não ser roubados pelo serviço. A questão de Jesus com os fariseus era essa. Muito serviço. Muito fazer. E pouca intimidade. Pouco reconhecimento de quem ele era. Quero orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero, nessa noite, agradecer ao Senhor. Pai, obrigada, Deus, porque uma igreja que tem coragem de falar sobre maturidade. Uma igreja que tem coragem de falar sobre crescimento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, derrama o seu poder sobre esta igreja. Senhor, eu não conheço os desafios desse povo, mas seja jovem, seja adolescente, seja homens e mulheres, crianças, que eu profetizo e declaro futuros líderes e homens e mulheres nesta geração. Senhor Deus, vem sobre esta igreja derramando sobre eles. Derramando sobre eles. Derramando sobre eles um alimento diferenciado. Derramando sobre eles um avivamento. Falando com eles nas madrugadas, nos sonhos. Inquieta o espírito dos teus filhos. Para entenderem que grande é a dificuldade desse tempo. Mas que o Senhor é com cada um. Que essa igreja nesse território tem um propósito. Que essa igreja nesse território tem ruas, tem um bairro. Senhor, em nome de Jesus, que seja trazidas multidões, que os desta casa estejam preparados em maturidade, para aguentar, para suportar, para enxergar a multidão que ainda busca leite, ainda busca favor da terra. Senhor, em nome de Jesus, abençoe este povo. Movimenta cada casa, movimenta cada pai de família, movimenta cada sacerdote do lar, movimenta cada mulher em sabedoria, movimenta, Senhor Deus, e traz a tua palavra e oração sobre eles. Pai, que cada casa seja um lugar de oração, que cada casa, Senhor Deus, seja um lugar de busca, que os desafios dados a cada um na alma, no sentimento, nas dores sejam vencidos. Mas que em nome de Jesus Cristo o teu Espírito possa falar com cada um. Pai, eu quero te agradecer, eu quero te bendizer por esta noite e te louvar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, queridos, em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus.